Olá pessoal, então aqui é a Ivy falando com vocês, porque como muita gente aí viu no grupo do Facebook, eu tive a ideia de fazer um vídeo, né, de áudio, respondendo algumas perguntas que vocês fizeram sobre mim e sobre as FICs, então vamos começar. Eu vou responder primeiro as perguntas feitas pelo Face, depois as feitas no WhatsApp e separando direitinho por quem fez, respondendo primeiro de um, depois de outro, e aí a gente vai nessa ordem. Então vamos começar. A primeira pergunta foi feita pela Letícia Silva, a Leti, e ela tá perguntando: eu queria saber se alguma parte da personalidade da Dani é reflexo da sua, tipo, se você se baseou em você mesma para criar a personagem Daniele. Então, a Dani, ela tem alguns aspectos meus, como o fato dela ser muito irônica. Isso, com certeza, eu tiro de mim. Eu adoro fazer personagens irônicas, então vocês sempre vão estar vendo algum personagem irônico nas minhas fanfics, porque eu simplesmente adoro. Eu adoro basear isso em mim, porque como é o meu jeito de ser e eu adoro isso em mim mesma, então eu também faço isso com meus personagens. Então, aqui. A próxima pergunta é da Gabriela Fernandes, e ela quer saber o que me inspirou para criar TR/CB. Então, eu já respondi essa pergunta muitas vezes, mas não sei se todo mundo já viu, mas agora vamos explicar de novo. Quando eu decidi criar The Resident, eu ia parar de escrever, porque na época eu estava escrevendo O Filho do Presidente e eu queria muito parar de escrever, porque eu tava meio sem tempo, eu tava desanimada, então eu ia simplesmente parar depois de terminar O Filho do Presidente. Só que foi passando o tempo, fui percebendo que eu não podia fazer isso, porque é o que eu amo fazer, escrever é a minha vida. Então isso acabou me motivando a querer escrever outra fanfic depois de O Filho do Presidente. E na época eu estava voltando a gostar de fanfics criminais, porque eu tinha passado por uma fase que eu odiava. Então eu tava voltando para essa fase e aí eu decidi, então eu vou fazer uma fanfic criminal. E eu tava conversando com uma das minhas melhores amigas, que é a Daniele. E foi por causa dela que a personagem chama Daniele. E nessa época, quando a gente tava conversando, ela queria fazer faculdade de medicina. E essa era uma das opções dela. E então eu peguei tudo isso. Eu peguei o fato dela querer fazer faculdade de medicina, eu querer fazer uma fanfic criminal. Eu juntei tudo isso e fiz The Resident. Como já disse, a personagem chama Daniele por causa dessa minha amiga. E ela também é loura por causa dessa minha amiga. Então agora, vamos para a pergunta da Luíse, minha linda, que ela fez muitas perguntas e a maioria dessas eu vou juntar em uma só para responder tudo. Então vamos começar. Primeira pergunta dela: a Dani vai ficar com quem? Então, no momento a gente tá passando aí por esse triângulo amoroso, Daniele, Kurt e Justin, e eu não vou falar com quem ela vai ficar no final, isso é óbvio, porque como muita gente sabe eu não gosto de dar spoiler, mas eu não vou falar com quem ela vai ficar, mas o fato é, nós temos 4 temporadas de The Resident, então não adianta vocês tirarem alguma conclusão de qualquer casal agora, porque isso pode mudar em todas essas temporadas, então vocês vão perder tempo pensando nisso agora, então só vão deixando fluir aí. E como eu disse ontem aqui no grupo do Facebook, a Daniele ainda não escolheu com quem ela quer ficar, vocês têm que se lembrar disso. Ok. Próxima pergunta: qual é o passado do Justin? Eu não vou dizer. Então, essa é a pergunta que eu vou juntar em outras para responder um resumo aqui do que eu tenho para falar sobre isso. Então a gente vai esperar um pouquinho. Próxima pergunta: Kurt pode ser um infiltrado? Talvez. Mas o que vocês têm que pensar é que até o momento existe apenas um infiltrado. E esse um infiltrado, ele está desde a primeira temporada de The Resident. Kurt não estava na primeira temporada. Então, teoricamente falando, ele não pode ser um infiltrado. Mas é possível que alguma coisa venha acontecer e eles venham descobrir que ele não é confiável. Porém, não vou dizer que isso é verdade, porque é uma possibilidade. Como muitos sabem, eu trabalho com possibilidades quando eu falo
das minhas fanfics com meus leitores. Ok. Próxima pergunta. Qual é a sua inspiração para continuar a fic? Minha maior inspiração sempre foi, sempre será meus leitores. Porque se não fosse por eles, eu não estaria aqui agora. E se não fosse por eles, eu não teria vontade de continuar. Se não fosse por eles, eu não teria todo esse sucesso, vamos dizer assim. Então, sempre por eles que eu vou continuar. Mesmo se em algum momento eu queira desistir, será sempre por eles. Ok? Então, agora, as próximas perguntas da Luíse, né, da Izzy, são todas sobre o passado do Justin. Então, vamos ler todas elas. O que Jeremy fez no passado? Cadê a família do Justin? Por que a Pat nunca apareceu? O passado do Justin é tão negro pra ele ter se fechado tanto com as pessoas? O que aconteceu pra ele ser do jeito que ele é? Por que ele decidiu ter a vida de um criminoso? Teve algo a ver com a infância ou não? Ok. O que eu tenho pra falar sobre o passado do Justin é que começou desde quando ele nasceu. Na verdade, começou desde muito antes dele nascer. Porque o Jeremy, ele sempre foi mafioso. E eu já deixei isso claro pra todo mundo. Ele sempre foi mafioso. E o Justin era filho dele. Então, ele era o próximo na hierarquia, né? Quando o Jeremy morresse, tudo passaria pro Justin. Então, o Justin sempre foi treinado pra isso. Mas, aconteceu uma coisa no passado do Justin, quando ele era adolescente, que mudou essa história toda. E foi o que fez a rivalidade dele com o pai. E deixa eu ver o que mais que eu posso falar. É uma coisa que começou parecendo ser uma coisa boba, mas que no final virou uma coisa muito grande e é horrível. Toda vez que eu penso nisso me dá tipo um aperto no coração, porque o que aconteceu foi horrível. Mas eu não posso falar sobre o que é. Pode ser sobre a família dele? Pode, mas também pode não ser. Talvez ele não tenha uma família. Talvez a mãe dele tenha morrido muito tempo antes, ou talvez a mãe dele, ele nem saiba quem é. Então, isso a gente vai ver quando todo segredo for revelado. Agora eu vou responder uma pergunta aqui da Jaine, que também tem relação aí com essa história. O que o Jeremy fez pode estar relacionado ao fato da Pat nunca ter sido mencionada na história? Sim, pode, mas eu não vou garantir nada, não vou confirmar nada. Só vou dizer que pode, existe essa possibilidade. Ok, continuando aqui nas perguntas da Izzy. O que te inspira a ter as ideias de TRCB? Eu já respondi antes, eu acho, não sei. Mas enfim, o que me inspira a ter as ideias de TRCB são sempre, primeiro, o enredo, o próprio enredo. A base dele já te dá uma ideia do que você deve fazer. Mas eu sempre tento procurar algo em filmes, séries e livros que podem me ajudar a construir uma coisa melhor. Porque trabalhar com máfia não é fácil. E você escrever sobre isso é uma coisa muito complicada, sabe? Você ter tantas ideias, assim, ainda mais para 4 temporadas, não é fácil. Então eu tento sempre procurar inspiração em séries, filmes, livros, tudo isso. Ok? Então agora, próxima pergunta. Só um minuto. O que te inspira a querer fazer 4 temporadas? O que me inspira a querer fazer 4 temporadas, eu não sei. Mas quando eu tive a ideia de ter Resident, meu plano era fazer só uma temporada, fosse ela com 100, 200 capítulos, mas eu ia fazer só uma. Só que isso foi mudando, porque as minhas ideias foram amadurecendo na minha mente e minha mente foi criando cada vez mais. E eu tive que colocar isso, porque é incrível o que eu pensei. Tipo, sem querer me gabar, mas eu adoro a ideia, no geral, de ter Resident. Então, é isso que me inspira a fazer 4 temporadas. E também pelo apoio de todos os leitores. O que você acha sobre como escreve TR? Eu não sei muito bem como responder isso. Mas, sobre a escrita em si, eu não tenho muito a reclamar da minha escrita. Eu sei que ela ainda tem muito que melhorar, mas não tenho muito a reclamar sobre ela. E sobre o enredo em si, como eu já disse muitas vezes, a primeira temporada ela não foi muito bem desenvolvida.
Tem muita coisa confusa, sem sentido lá, que com certeza não é exatamente o que aconteceu, o que acontece, né, mesmo na máfia. É uma coisa que, tipo, eu simplesmente inventei. Mas agora eu tô tentando melhorar isso. Então acho que, como eu escrevo TR, a primeira temporada não foi boa, mas em Cold Blood tá ficando melhor. Então é isso. Em quem você se inspirou pra criar a Cici? Ninguém. Tipo, não existe uma pessoa. Eu queria uma personagem forte, tipo, que fosse da máfia, que fosse forte. Uma mulher realmente durona. Então, eu criei a Clary. Ela pra mim é uma das melhores personagens. Eu simplesmente adoro ela. Defendo ela o tempo inteiro mesmo, porque eu amo a Clary. Com certeza, ela é a minha terceira personagem preferida. Por que você baseou o Justin sem sentimentos na fic? Então, o fato do Justin não ter sentimentos é relacionado ao passado dele com o Jeremy. Então, como eu já respondi isso aí pra vocês, eu não vou entrar nesse assunto de novo. Sobre sua opinião, o que você acha que o Justin acha sobre o que ele sente entre a Dani no último capítulo, que ele percebeu que ele não estava perto para proteger ela e percebeu que estava começando a perceber que estava perdendo ela? Outro motivo, e se for, qual é? Então, pergunta meio confusa aí, mas resumindo, a Izzy está perguntando o que eu acho sobre o Justin, o que aconteceu com o Justin e a Danielle no último capítulo, e sobre essa possibilidade dele estar gostando dela. Então, eu já confessei isso para alguns leitores, e o que eu tenho a dizer é que o Justin gosta da Dani. Ele gosta, ele não ama, ele não é apaixonado, ele gosta, ele sente alguma coisa por ela, fraca, mas ele sente. E isso é tudo acontecendo. Isso ainda não entrou na cabeça dele, ele não sabe. E por mais que as pessoas ao redor dele saibam, ele não sabe, porque ele nunca sentiu isso antes. Então ele não tem como distinguir esse sentimento. Então ele realmente não tem muita noção do que está acontecendo agora. Próxima pergunta. Você acha que a Dani começou a gostar do Kurt por causa do Justin, que não sabia dar valor a ela como ela merecia? Não. Não foi por isso que ela começou a namorar o Kurt. Muito fora disso. Porque a Danielle, ela sempre, em toda a vida dela, ela viveu meio que um conto de fadas. No mundinho dela, tirando o passado dela, ela sempre viveu nisso. E ela sempre quis encontrar um amor, alguém que cuidasse dela. E ela encontrou o Kurt. Então ela viu no Kurt o porto seguro dela. Então, isso não tem nada a ver com o Justin. Ela sabe que o Justin seria um desastre. Então, por isso ela nunca cogitou o fato de ter um relacionamento com ele. Então, é exatamente por isso. Próxima pergunta. Por que em um mês eles já começaram a namorar? Exatamente isso que eu disse. A Danielle viu no Kurt uma pessoa muito especial, que cuida dela e tudo mais, que dá carinho pra ela, que dá valor pra ela. Então, sei lá, eu acho que ela, quando ele fez o pedido, ela ficou, tipo, realizada. E foi por isso. Já o Kurt, ele pediu porque, gente, é o Kurt, ele é uma gracinha, ele sente alguma coisa por ela. Então é isso. Ok. Quando você criou The Resident, você tinha a ideia de fazer a Dani se apaixonar pelo Justin? Sim. Algumas pessoas sabem, outras não, mas a ideia inicial de The Resident, a Dani teria síndrome de Estocolmo, que é quando a vítima cria afeição, né, pelo sequestrador e tal. E eu ia fazer isso, mas aí eu simplesmente descartei essa ideia porque eu achei meio ridícula e não ia encaixar no enredo. E por isso eu decidi não fazer, e eu agradeço até hoje por nunca ter feito isso. E vamos pra próxima. Sobre a sua opinião, o que você acha quando o Justin fala que não se preocupa ou gosta, sei lá, com a Dani e só faz isso porque ela é da equipe? Na primeira temporada ele realmente só fazia porque ela era da equipe. Porque dentro da máfia, eles precisam encontrar apoio no outro.
porque sozinhos eles não vão conseguir sair. Então, é basicamente isso aí, essa história do Justin. Isso na primeira temporada. Na segunda, ele continua dizendo que é por causa disso, mas em algum ponto da segunda temporada ele começou a fazer porque gosta dela, como eu já disse, mas ele ainda não se tocou disso. Então, próxima pergunta. Calma aí. Voltar aqui. Próxima pergunta da Stephanie Guimarães. Já teve algum capítulo que você escreveu sem inspiração, só para não deixar as leitoras sem algo para ler? Já. Em Cold Blood já teve pelo menos 2 capítulos que eu fiz isso. Não me orgulho disso, não gosto de ter feito isso, mas eu precisava. Porque se eu fosse esperar ter criatividade, eu ia demorar pelo menos um mês pra postar. Então, sempre que eu não tenho criatividade, eu me forço a escrever. E por mais que não esteja muito bom, eu me contento com aquilo e posto. Porque se eu demorar demais, eu sei que eu vou me arrepender. E eu não gosto de demorar com os meus capítulos. Então, eu já fiz isso sim, não me orgulho, tento não fazer, mas acontece de vez em quando. Ok. As próximas perguntas são da Milena Alves. Já teve vontade de parar de escrever The Resident? Não apenas The Resident, como todas as fanfics que eu já escrevi na minha vida. Eu sempre tive vontade, em algum momento eu tive vontade de parar, uma ou duas vezes, talvez 3. Mas acontece, às vezes a gente não tá se sentindo muito bem com nós mesmos e acontece alguma coisa que te faz ficar meio pra baixo e sei lá, sabe, às vezes você acha que isso não é pra você e esse tipo de coisa e aí você pensa, nossa, eu vou parar, mas eu nunca parei, é por isso que eu não gosto de agir no calor do momento, porque se eu fizer isso eu vou me arrepender depois. Então eu sempre penso muito bem. E se eu não parei até hoje é por causa dos meus leitores e porque eu sei que eu iria me arrepender amargamente mais tarde. Então vamos lá. Qual o personagem que você mais gosta de escrever? Nesse ranking aí, o Justin e a Daniela eles ficam em primeiro lugar. Porque eu adoro escrever os dois. Principalmente os dois juntos, sabe? Primeira temporada, todas aquelas brigas dele, aquelas trocas de ironias, eu simplesmente adorava escrever aquilo. E então, os dois são meus personagens preferidos, porque eu simplesmente amo escrever eles. Próxima pergunta. The Resident foi a primeira fanfic de máfia que você tentou fazer? Não exatamente. Porque antes de escrever fanfics mesmo, escrevi Imagines Believers. Então, eu tentei fazer uma vez uma criminal. Não deu muito certo, ficou uma bosta. Mas aí a gente releva esse fato aí, porque o que eu posso fazer, né? Então, a que eu tentei escrever, eu nem conto como a primeira. Porque a primeira mesmo foi The Resident, que deu certo e tudo mais. Então, é isso. Ok, próxima pergunta. O que você sente quando para pra pensar no quanto existem pessoas de vários lugares que amam suas fanfics? Eu não costumo parar muito pra pensar nisso, pra ser bem sincera. Eu não sei porquê, mas eu não tenho o costume de fazer isso. Eu acho incrível o fato de ter, sei lá, sabe, 2 fanfics com mais de 3.000 favoritos e ter tantos leitores, tantas visualizações, tantos comentários. É simplesmente incrível. E eu sou extremamente grata a cada uma dessas pessoas. E, sei lá, sabe, pensar agora que, sei lá, no Brasil todo tem todas essas pessoas, eu fico simplesmente maravilhada. Porque é muito gratificante saber que o que você faz agrada tanta gente. Então, eu só tenho a agradecer. Próxima pergunta. Você lia IBHs? Já fez alguma? Então, como eu já disse, eu comecei escrevendo IBs. Mas, eu não lia IBHs. Assim, não gostava. Nunca gostei muito de hot, essas coisas. Não. E, então, eu também nunca fiz nenhuma. Por que você adora confundir seus leitores? Gente, vocês têm que pensar direito. Eu não adoro confundir vocês. Vocês se sentem confundidos, mas eu não adoro confundir vocês. Eu esclareço a mente de vocês, mas vocês não sabem disso. Eu dou muita dica do que vai acontecer. Tipo, tá lá, nas entrelinhas, mas tá lá.
Se vocês prestarem bem atenção, vocês vão conseguir. Existe uma leitora, a Larissa, que já conseguiu fazer isso. Então, vocês têm só que pensar. Próxima. Cold Blood vai ter quantos capítulos? Então, eu ainda não fiz essa média de quantos capítulos. Não fiz todos os resumos. Mas, de acordo com o enredo da segunda temporada, eu acredito que deu passar 50 capítulos, mas eu não tenho tanta certeza assim. Porém, eu acredito que vai dar 50 por aí. Ok. Perguntas agora da próxima leitora, Vitória Cristina. The Resident Cold Blood demorou a chegar a um bom número de leitores? Você teve que divulgar muito? Eu divulguei bastante. Eu devo ter enviado cerca de 300 mensagens por aí. Mas tudo eu acho que os favoritos de The Resident cresceram pra começar por causa do Filho do Presidente. Porque na época cresceu demais o Filho do Presidente. Eu acredito por ser uma fanfic original. Mas foi basicamente por causa disso. O Filho do Presidente ficou muito tempo acima nessa questão de The Resident. Mas aí acabou o Filho do Presidente, The Resident foi começando a ter mais capítulos, crescer mais, e isso foi acontecendo. Foi tipo do nada. Eu não sei quanto tempo mais ou menos demorou, mas eu sei que antes de completar o ano eu acho que eu já tinha 2.000 favoritos, mas eu não tenho certeza disso. Então, eu realmente não tenho muita noção disso. Próxima pergunta. E sobre seus tutoriais? Onde você consegue aquelas fotos perfeitas do Justin? Eu procuro em vários lugares e não encontro. Sobre esse assunto, essas fotos eu sempre pego, ou se eu vou achando pelo Facebook, ou vou achando no Tumblr, porque é realmente só isso. Eu simplesmente estou procurando, eu vou achando. De vez em quando eu simplesmente encontro. Eu não tenho exatamente como eu falar que onde exatamente eu encontro. Próxima pergunta. Como foi seu processo de escolha para os personagens? Então, na questão de personagem ter algum ator, atriz para interpretar, eu sempre tenho uma lista que eu vou vendo os nomes e eu vou pensando, sabe, se aquela pessoa se encaixa na minha mente. Se não se encaixar, eu descarto. E é sempre assim, eu sempre faço isso. Os nomes dos personagens eu sempre abro abas pesquisando nomes americanos e vou escolhendo também, sabe? Também sempre pensando se aquilo tá se encaixando no que tá na minha mente. E é basicamente isso. A personalidade deles também vai de acordo com o enredo, com o que eu vou pensando. É tudo na mente, então não tem muito um processo exato. Algum filme ou livro te inspiraram em seus capítulos de ação? Sim, Velozes e Furiosos, todos eles. Maior inspiração pra quem quer fazer fic de máfia é Velozes e Furiosos, gente. Eu sou apaixonada pelos filmes e então isso sempre me ajudou muito, muito mesmo. Então acho que a maior dica assim, pra quem quer escrever uma fanfic criminal é assistir Velozes e Furiosos. Quais fanfics você já leu? Qual sua favorita sem ser The Resident? Eu já li. Eu não lembro todos os nomes, mas vamos ver. Runaway Love, Two Crowns, A Filha do Gangster, Trust, Seven Devils, Sweet Delusion, sei lá se tá falando certo. Tô pensando. Já li Soul Rebel, já. Eu realmente não me lembro, eu vou ver aqui nos meus favoritos. Boss, 72 Horas, Vertigo, Dead for Living, uma de Helena, Explicit Line. É basicamente isso. Tem alguns dos meus favoritos que eu ainda não li, mas eu vou ler. Então, mais ou menos, eu já li a primeira temporada de A Little Crush, que é do One Direction. Mentindo para Matar, sensacional. Dangerous Ride. Maioria tudo da Clélia, né, gente? Mas não tem como ler essa fanfic daquela garota. E a minha favorita, sem dúvidas, é Runaway Love, da Camis Lafonte. Sem dúvida.
adoro, sou apaixonada, acho muito melhor que The Resident. E eu não falo isso só pra babar ovo dela, eu simplesmente adoro, ela é minha amiga, ela sabe o quanto eu sou sincera, então ela sabe que é isso, eu simplesmente amo, sou alucinada por Runaway Love, vocês têm que ler também. Próxima pergunta, você já encontrou algum plágio de The Resident? Já, algumas vezes. Odeio quando isso acontece, normal, né, odiar. E em todas as vezes eu sempre tentei resolver ou com calma ou denunciando mesmo, porque é isso, gente. Se você acha plágio da sua vida, você tem que denunciar. Você chama os amigos, chama os leitores e começa a denunciar, porque é errado, né? Então, é basicamente isso. A próxima pergunta que chegou foi da Isabela, perguntando por que a Pet ainda não apareceu na fanfic, mas eu já respondi isso lá atrás, então não vou voltar. Agora, a pergunta da Gabi, perguntando de onde eu tiro ideia para as partes hots. Eu não vou responder isso, porque não existe, gente, exatamente o lugar onde eu tiro a ideia. Eu simplesmente vou lá, penso e faço. E geralmente a gente aprende essas coisas lendo, né? Então, é isso aí. Agora as perguntas da Bia, que me chama de Mabel. Então, ela fez 10 perguntas, que são essas. Mabel, por que você insiste em usar a lua que ninguém gosta? Então, essa pergunta aí, né, ela fez muita pergunta pessoal, mas é porque no WhatsApp eu uso aquelas duas, sabe? Aquela, tanto a roxinha quanto a amarela, eu simplesmente adoro aquilo, porque aquelas duas expressam qualquer emoção que você estiver sentindo. Então eu simplesmente adoro usar. E não é todo mundo que não gosta. Pergunta 2. Se considera famosa por causa das fanfics que escreve? Não. Se eu fosse famosa, eu não poderia sair na rua sem, sei lá, um espaço. Então, e eu posso sair, então eu não sou famosa. Eu simplesmente tenho reconhecimento. Eu adoro isso, amo. Me sinto muito orgulhosa de mim mesma. Mas eu não me considero exatamente famosa. Aceita as críticas negativas como ameaça? Não, eu acredito que eu não tenho motivos pra isso. Críticas negativas são... Dependendo, a maioria das críticas mesmo devem ser feitas para ajudar o autor a melhorar, não a piorar. E tem gente que não sabe diferenciar. Mas eu não considero como uma ameaça. Pergunta número 4. Me ama? Eu sei que sim, só pra confirmar. Então, gente, a Bia ela adora fazer graça, né? Mas, então, a pergunta dela aqui... Sim, eu amo você, Bia. Eu amo todos os meus leitores igualmente. Pergunta número 5. Por que não Ivy? A Ivy é difícil. Então, em questão ao meu nome aí. Nos Estados Unidos, o pronunciamento correto é Ivy, não Ivy. Então, e eu acho muito mais bonito Ivy. E não é difícil pronunciar Ivy. Então, pergunta número 6. Por que não gosto de spoilers? Porque tiram a graça da fanfic. Todos os spoilers que eu dou, ou são pra pessoas específicas que eu sei que eu posso contar, ou eu dou entre linhas, sabe? Tá lá, você tem que adivinhar se é aquilo ou não. Pergunta número 7. Por que tanto amor pela Cici? Pra mim ela nem fede nem cheira. Eu amo a Cici. Ela é a única que eu bato o pé que ela é fiel ao Justin. E ela é mesmo, vocês podem acreditar nisso. Ela é a pessoa mais fiel ao Justin que tem. Eu acho que nem o Justin é tão fiel a ele mesmo quanto a Cici. Então vocês podem acreditar nisso. Pergunta número 8. Dirt Shipper. Me diga que o Kurt não é do mal. Então, né, tá tendo essa briga aí entre Dustin e Dirt Shippers, mas, gente, não vamos focar nisso, por favor. Porque, como eu já disse, The Resident não é romance. Então, por favor, vamos sair disso, ok? E eu não vou falar que o Kurt não é do mal. Eu já falei sobre isso, então eu não vou repetir. Número 10. Kurt é um nome estranho. O que te levou a escolhê-lo? Eu não acho o Kurt um nome estranho. Eu tava procurando o nome, né? Como eu já disse, eu vou lá, abro as abas de nomes americanos. Aí eu fui lá e vi Kurt. E eu achei sensacional esse nome. Então, sei lá, eu lembrei de Kurt Cobain, mas eu simplesmente fui lá e escolhi. Eu acho que combina muito com o personagem. Então é isso. Essas foram as últimas perguntas. E é tudo que eu vou responder, né, porque acabou. Mas espero que eu tenha esclarecido muitas coisas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.
Desculpa aí se a minha voz ficou meio estranha no meio do caminho, mas é porque quando eu falo demais a minha garganta começa meio que a fechar. Eu acho isso estranho também, mas tudo bem. E eu espero realmente que vocês tenham gostado. E pra lembrar, eu adoro interagir com meus leitores. Então, estar fazendo isso aqui é simplesmente incrível pra mim. Eu sempre tento ao máximo conversar com vocês, falar com vocês, interagir, sabe? Realmente criar um vínculo com vocês, porque eu acho isso incrível. Então, muito obrigada a todos por lerem minhas fanfics, por me acompanharem e por estarem aí assistindo o vídeo. Muito obrigada a todas as pessoas que fizeram as perguntas. E quem sabe no futuro eu faço outro vídeo igual a esse, não é? Então, muito obrigada mesmo. Agradeço de coração. E a gente se vê na próxima. Um beijo.